NBR 15.259, determinação da absorção de água por capilaridade do coeficiente de capilaridade para argamassas destinadas ao assentamento e revestimento de paredes e tetos. Então, para você fazer esse ensaio aqui, é imprescindível que antes você já tenha conhecimento da NBR 13279, que é essa que vai aparecer aqui em cima agora para você aí no destaque, que é a norma que fala sobre a determinação da resistência à tração na flexão e compressão. Porque é lá nessa norma que explica como que faz os corpos de prova. Então, lá que explica como que é o molde, como que você produz as amostras, né, que são os corpos de prova, para você poder utilizar lá no ensaio de resistência à tração na flexão e a compressão, e é igual o mesmo corpo de prova que você deve preparar aqui. Bom, por quê? Aí vem aqui, ó, a aparelhagem. Então, a própria norma já começa. Ó, a aparelhagem necessária para a execução do ensaio é a mesma descrita, né, na 13279, que é isso que eu acabei de falar. Acrescido de. Aí vem o que vai ser específico aqui já para você estar fazendo, considerando então o corpo de prova já preparado. Uma balança, com resolução de 0,1 grama, capacidade de 500 gramas, cronômetro, um recipiente, aqui ele dá toda uma explicação, mas uma bandeja, gente, uma bandeja bem plana, que não tenha nem furo e tal, é o ideal. Suportes para os corpos de prova, construídos de forma que a superfície dos corpos de prova em contato com a água seja a maior possível. Mais daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, mas a dica já que eu dou é, use cabo de energia, né? Pega eles da mesma bitola, pedaços, corta para encaixar certinho no tamanho ali, que seja maior do que o corpo de prova, que encaixe certinho na bandeja, a dica que eu dou. E aí, espátula metálica e utensílios de uso geral do laboratório. Então, a execução do ensaio. Primeiro, preparo do corpo de prova. Você deve utilizar 3 corpos de provas moldados de acordo com a 13279. Execução do ensaio. Os corpos de prova devem ser ensaiados aos 28 dias de idade, com tolerância de 24 horas, mais ou menos, né? E permanecer nas condições estabelecidas na seção 3 durante esse período. E fala sobre as condições do laboratório, né? Deve ficar, então, nesse ambiente controlado, na temperatura de 23, mais ou menos 2 graus Celsius, e umidade relativa do ar de 60, mais ou menos 5 graus Celsius. Primeiro serviço aqui, então, né? Lixar a superfície do corpo de prova com lixa grossa e limpar com pincel. Tá? Porque às vezes tem algum resíduo, pode ser lá do óleo desmoldante que você usou, ou para qualquer coisa, então deve-se antes lixar a superfície com lixa grossa. E limpar com pincel para não ficar resíduos, né? Para tirar todo o pólen. Após fazer esse processo, você vai determinar a massa inicial, pesar ela, né, naquela balança com resolução de 0,01 gramas, e determinar essa massa. E aí você vai chamar de M0, massa zero, para cada corpo de prova separado. Posteriormente, posicionar os corpos de prova com a face quadrada sobre os suportes no recipiente do ensaio. Então, pegar esse corpo de prova, tem lá a bandeja com o fio ou outro suporte que você tenha providenciado, você vai colocar ele ali. De modo que aí a água, você vai preencher a água a uma distância, a um limite de 5 mais ou menos 1 milímetros, ou seja, meio centímetro, acima da face da água. Então, assim, é a parte de baixo do corpo de prova que tem que estar em contato com a água. E ela vai medir a capilaridade, quanto que essa água vai subindo ali, né? Coeficiente capilar. Ela para estar embaixo, só que como ele vai absorvendo água, a própria amostra de argamassa, a água ali tende a reduzir. Então você tem que passar um pouquinho da borda, não é só em contato. O quanto que pega a borda, então, a lateral? Esse aqui que ele está falando, ó. 5 mais ou menos 1, ou seja, entre 4 e 6 milímetros, meio centímetro. Então, eu recomendo que você já faça, antes de começar o ensaio, você vai pegar um lápis, giz de cera,
e vai fazer essa linha, vai marcar para te facilitar nesse momento aqui de colocar água até essa marca. Então, a partir da colocação dos corpos de prova em contato com a água, determinar a massa de cada corpo de prova em gramas aos 10 minutos, e você vai chamar isso de M10, e aos 90 minutos, M90. Então você tem lá o M0, que foi ele seco, depois de lixar e limpar, antes de pôr na água. Pôs na água, nessa bandeja, mede com 10 minutos, mede não, pesa, né, com 10 minutos, e depois pesa com 90 minutos. Os corpos de prova devem ser previamente enxutos com pano úmido. Você vai secar ele, você vai tirar o excesso, porque a hora que ele está em contato com a água, quando você pegar nele, vai ter água ali escorrendo, brilhando. Então é só dar uma enxugadinha ali com esse pano já úmido, né? Antes de cada pesagem. Completada a pesagem aos 10 minutos, os corpos de prova devem retornar imediatamente ao recipiente até os 90 minutos. E aí, acabou. Pronto a execução do ensaio. É muito simples. Então vamos calcular aqui agora o resultado. Então são duas coisas. A absorção de água por capilaridade e depois o coeficiente de capilaridade. Então vamos lá. Absorção de água por capilaridade. A absorção de água por capilaridade, calculada para cada tempo, deve ser expressa em gramas por centímetro quadrado, dividindo a variação da massa pela área da seção transversal do corpo de prova em contato com a água, de acordo com a seguinte equação. Vamos dar aquele zoom aqui para ajudar vocês, né? Se quiser já tirar o print da tela, coisa do tipo, fica fácil aí. Então aqui AT, que significa que AT, a sigla, é a absorção de água por capilaridade para cada tempo, aproximado em centésimo mais próximo em gramas por centímetro quadrado. Então é esse T de tempo, então é a absorção, A de absorção, vai ter para tempo de 10 minutos e para tempo de 90. Então isso igual a MT menos M0. MT é a massa do total do corpo de prova no tempo que você está calculando. Você vai fazer isso então 2 vezes. Você vai fazer isso 6 vezes, porque são 3 corpos de prova que você tem que fazer. Você vai pesar, são 3, então 3 massa zero, 3 massa com 10 minutos e 3 depois com 90. Então aqui a massa dele no tempo de 10 minutos menos o M0, que é a massa inicial antes de ir em contato com a água. E aí depois você vai fazer com o tempo de 90, né, menos a massa dele inicial. E em cada situação dividido por 16, que 16 é a área do corpo de prova em centímetros quadrados. Porque você já está fazendo, moldou o corpo de prova de acordo lá com a 13279. Então ele é padrão esse tamanho do corpo de prova. Então você já tá calculado aqui. Se você certinho, então a área dele em centímetros quadrados é 16. Então é só dividir a massa final de 10 ou de 90 menos a inicial dividido por 16. Agora o coeficiente de capilaridade. Por definição, o coeficiente de capilaridade, representado então pela letra C maiúscula, é igual ao coeficiente angular da reta que passa pelos pontos representativos das determinações realizadas aos 10 minutos e aos 90 minutos, considerando-se como abscissa a raiz do tempo em minutos e ordenada a absorção de água por capilaridade em gramas por centímetro quadrado. O resultado para cada corpo de prova é calculado de acordo com a seguinte equação. Então, C é igual a massa dele aos 90 minutos menos a massa dele aos 10 minutos, né? do mesmo corpo de prova, sempre. Então, onde C é o coeficiente de capilaridade em gramas por decímetro quadrado pela raiz quadrada de minuto. Essa é a unidade dele aqui, né? Assim, simplificando, a massa dele aos 90 menos a massa dele com 10 minutos, essa diferença, o que é? É a quantidade de água que ele absorveu, né? Então, isso é o coeficiente. Então, aqui tem uma notinha, ó. Nota, o coeficiente de capilaridade, assim definido, é aproximadamente igual ao valor médio das diferenças da massa aos 10 e aos 90, que é o que eu acabei de falar, né? Bom, então aí expressão dos resultados, como que você apresenta? Para a absorção de água
por capilaridade. A absorção de água por capilaridade individual e média em cada tempo deve ser arredondada ao centésimo mais próximo. Então, eu recomendo fazer uma tabelinha, né, para apresentar isso. E o coeficiente de capilaridade? Os valores individuais da capilaridade e o valor médio devem ser arredondados ao décimo mais próximo. Calcular o desvio relativo máximo da série de corpos de prova, dividindo o valor absoluto que mais se afaste da média pela média das determinações e multiplicando por 100. Expressar o resultado em porcentagem arredondando ao décimo mais próximo. Quando esse desvio máximo for superior a 20%, então calcular uma nova média desconsiderando o valor discrepante, identificando no relatório do ensaio com um asterisco. O ensaio é considerado válido apenas quando o resultado for constituído na média de, no mínimo, 2 corpos de prova. Caso contrário, o ensaio deve ser refeito. Então, você faz 3, se essa é a diferença dele, né, for maior, então, que é o desvio máximo que você calcula, então aí você vai ter que refazer, você só pode perder um. E o que deve constar no relatório? Deve indicar expressamente, no mínimo, os seguintes dados: característica do material submetido ao ensaio, tipo, cor, lote, data, fabricação, todas as informações que você tiver adicionais são bem-vindas sempre. Marca comercial do produto e fabricante. Proporção de água barra argamassa anidra em massa, né? O traço que você tiver ali, se tiver mais informações do produto, né? Você deve colocar. E os resultados individuais, a média e o desvio relativo máximo que a gente acabou de ver ali. Então, essa é um ensaio super importante para a gente avaliar então, a absorção de água, e isso tem a ver com a durabilidade não só do reboco, né, do revestimento, mas da própria edificação, porque a gente vai poder daqui tirar assim, o quanto de umidade então, que tem potencial para ir da área externa da edificação, por exemplo, para a área interna e outras aplicações. Então, essa foi a NBR 15259.